Eu quero falar sobre um tema, e já pode até botar o tema aí da mensagem, alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Eu não vou pedir que você abra agora, mas só para informar o nosso amigo do vídeo, o texto base é Salmo 37, versículo 3. Amém? Irmãos, eu sempre ouvi e tenho ouvido falar que nós somos o que comemos. Né? Você vai, eu não sei se você assiste esses programas que traz nutricionistas e às vezes traz o psicólogo, o especialista em economia, o psiquiatra, né? E todas as vezes que eu ouço alguém que é ligado ao setor de alimentação e saúde, sempre falando que nós somos resultados físicos daquilo que nós comemos, né? Não só, mas também, não só isso, mas também, né? Eu acredito que a tendência de quem come determinadas comidas é absorver os nutrientes daquela comida e, obviamente, o seu corpo traduzir isso. Por isso, esta frase, nós somos o que comemos, né? É por isso que quando eu olho no espelho, às vezes só de cueca, olhando no espelho, é um desastre, mas eu olho e digo assim, eu consigo localizar aqui o pernil, eu consigo localizar aqui a feijoada, ontem eu comi feijoada, eu consigo localizar aqui a dobradinha, porque isso aqui traduz, será que estou falando a verdade? Amém? Nós somos resultado daquilo que comemos. E, obviamente, como e não gasto, porque quando você come e gasta, em outras palavras, você come e faz exercício, então você consegue consumir, desgastar todo aquilo que está acumulado ali, ou tentando se acumular. Por isso que dizem, tem que se fazer exercício físico. Mas, fica aí, nós somos, fisicamente, resultado daquilo que nós comemos, em grande parte. Não é só isso. Há outras variantes que podem contribuir, mas, em tese, a luta é por uma alimentação saudável. A alimentação saudável é aquela que você come variedades, e que você come coisas que realmente vale a pena, e não exagera em outras. A alimentação determina, em parte, essa saúde. Todos concordam comigo? Diga amém. Olha, tem gente que só come miojo. A pessoa come miojo, começa a ficar com o olho fechado, toda amarela, porque estou exagerando. Mas tem gente que só come miojo, adora miojo. Quem gosta aqui de miojo aqui? Quem gosta de miojo? Eu também gosto, né? Com um ovinho cozido em cima. Tem que ter um ovinho cozido em cima. Mas, se você comer miojo só, você vai ter problemas de saúde. Amém? Hoje, se desconfia, e com grande propriedade, que muitas doenças que nós temos, essas doenças estão diretamente ligadas à forma errada de alimentação nossa. Muitos dos problemas de colesterol, alimentação. Problema com a falta de cálcio, alimentação. Principalmente a pessoa que não tomou muito leite na infância, esse problema, as mulheres, quando chegarem lá na menopausa, vai ver como é que isso traz problemas. Os ossos ficam mais frágeis. Se eu estiver falando alguma bobagem aí, ok? Estou falando de forma empírica, eu não estudei isso. Tanto ouvir, eu estava até comentando com uma irmã na entrada ali, você vai no médico hoje, tudo é virose. Até eu vou fazer curso de medicina agora, né? Porque chegou, olhou, é virose, então é o diagnóstico. A verdade é que nossa alimentação está ligada diretamente a muitos fatores. E nós temos comido muitas coisas ruins. Você sabe que um frango, ele cresce, no prazo de 2 meses, um pintinho vira frango. Sabia disso?
usando hormônio. Eles colocam hormônio na alimentação do frango, o frango cresce rapidamente, né? Fica grande, e depois a gente come aquele frango com hormônio. Ah, pastor, mas aí já é cozido, já é assado. Olha, eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre os transgênicos, que achavam que não faziam mal e fizeram experiência com ratos durante 1 ano, ratos comendo produtos transgênicos e ratos não comendo produtos. E os ratos que comeram produtos transgênicos, todos tiveram tumores. Já é o indício de que alguma coisa alterada, esse DNA da planta, vamos dizer assim, alterado, ele vai influenciar em nós. Isso já é uma pesquisa na França. Essa semana saiu uma reportagem sobre isso. Então a gente começa a perceber que aquilo, os hormônios, os alimentos transgênicos, a química, eu não sei, tem muita gente que come aqueles produtos com sabor de queijo, sabor de presunto, e pensa que aquilo passa no presunto. Aquilo é um componente químico que deixa o sabor, mas não passou, o presunto passou ali, nem passou ali, irmãos. Aquilo é apenas química. Tem cheiro, mas não tem, aquilo não, ele deve ter passado no presunto. Não, o presunto não está ali não, aquilo aí é um produto químico que produz aquele sabor, mas não é o verdadeiro sabor, né? O cheiro dos produtos também. Então, a gente ingere também muita química, né, com esses sabores falsificados. Obviamente, nós estamos vendo o resultado, uma geração mais obesa, nós estamos vendo alguns problemas que estão surgindo diante desse aspecto da alimentação. E a luta para voltar a uma alimentação mais natural, que traz resultados melhores, está aí na televisão todo dia sendo travado, né? Alimentação mais saudável, exercício. Até o Ronaldo vai fazer agora. O cara não perde uma oportunidade para estar na frente. Ele devia ter sido ator, não jogador de futebol, né? Então ele já deve estar ganhando uma grana para fazer isso, né? Então isso aí é... Mas a mensagem que está sendo passada é essa: mude os hábitos alimentares, porque os hábitos alimentares, o que você come é o que você é. E eu quero hoje falar sobre... Pastor, o senhor veio aqui para dar aula de alimentação? Não. Eu quero usar este exemplo para poder falar o que eu quero falar aqui essa manhã. A Bíblia diz que nós fomos em Cristo feitos novas criaturas. Vem comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Dezesseis, aliás, tá? 16. Só um minutinho. Eu escrevi alguma coisa errada. Pode ser 5,16, mas eu quero ver um outro. 4,16, desculpe, mas eu quero conferir uma coisa aqui. Vamos lá. 2 Coríntios 4,16. Tá? Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem, o quê? Se corrompa, contudo o nosso homem interior... Agora vem comigo aqui, no 5,17. E se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, existe um homem formado dentro de nós a partir da entrada de Jesus na nossa vida. Diga glória a Deus. Quando Cristo entrou na sua vida, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E Ele operou, Ele ressuscitou. Se você vir
comigo aqui, num texto que eu adoro, Efésios capítulo 2, veja só, você vai ver que Deus, quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos faz uma nova criatura nascida dEle, feita dEle. Diz assim, Efésios 2:1, se Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos, aonde? Nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós o quê? Andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, diga, eu estava morto, em meus pecados e meus delitos, diga, eu estava morto. Mas Jesus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória em bondade para conosco. Então, ouça, a Bíblia diz que quando você aceitou Jesus, uma nova criatura foi criada. Isso é tão sério que nós somos duas criaturas. Uma criatura natural, que viveu e foi criada até uma certa idade sem conhecer a Deus. E a partir do momento que em Cristo entra na nossa vida, nós começamos a ter tino espiritual, percepção espiritual, porque agora uma outra criatura está vivendo dentro de nós. Que criatura é essa? É a mesma pessoa, mas agora linkado com o céu, ligado ao céu, alimentado do céu, recebendo do céu nutrientes e alimento. Ouça bem, isso é tão sério que às vezes acontece uma briga entre essas duas pessoas que está dentro de nós. Quer ver? Olha só, vem aqui comigo em Romanos capítulo 7, para você ver essa realidade espiritual. Romanos 7, 22. Olha só como é que ele fala claramente sobre essas duas criaturas que estão dentro de nós. Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, esse homem interior que foi criado por Deus, o que ele tem? Tem o prazer na lei de Deus. Sabe por que você está aqui esta manhã? Porque esse homem interior existe dentro de você. Porque naturalmente ninguém vem à igreja. E ele vai explicar que é verdade. Naturalmente a nossa carne não gosta de nada espiritual. Gosta de picanha, feijoada, gosta daquilo que eu falei. Mas coisas espirituais, por isso que as pessoas do mundo que não são tocadas pelo Espírito Santo, elas não conseguem entender como é que um domingo pela manhã, ensolarado, em pleno Rio de Janeiro, você está na casa de Deus. Por quê? Porque o homem interior tem prazer nas coisas de Deus. Diga glória a Deus. Então, versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando, diga guerreando, estão fazendo uma luta contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo sentia essa guerra desse homem interior que queria Deus e a sua carne que queria o pecado. Versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele termina dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do quê? Do pecado. Então, existe um homem interior, e a Bíblia diz que este homem interior que foi criado em Cristo Jesus, é um homem espiritual. Vem comigo aqui em 1 Coríntios, eu quero que você tenha consciência disso esta manhã, porque o que eu vou falar, irmãos, se você não tiver essa consciência, a minha mensagem não vai te alcançar. Você tem que ter essa consciência de que existe um homem interior
dentro de você. Existe um homem espiritual, existe... Olha só, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Lembra que eu falei que nossa carne não gosta de nada espiritual? Ora, o homem natural não aceita o quê? As coisas do Espírito de Deus. E ele explica, por quê? Por quê? Porque eles são loucuras. E não podem entendê-las. Porque elas se discernem o quê? Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, este homem espiritual, a Bíblia diz que ele deve dominar o homem natural. Se você ler lá em Romanos, quando eu abri no capítulo 7 de Romanos, você vai ver aqui Paulo falando que este homem espiritual tem que dominar este homem natural. Ok? Porque se você seguir a sua natureza, você vai viver no pecado e vai à morte. Porque a nossa natureza é pecaminosa, nós já nascemos com defeito de fabricação. Romanos 7, todo mundo comigo aqui? 15. Vamos ver só o que fala aqui, olha só. Ele falando deste homem interior, essa briga que há, ele diz assim, Romanos 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha, quem está falando é o apóstolo Paulo. Pois não faço o que prefiro. Dentro de mim, eu domingo vou para a igreja assistir o culto. Mas aí bate uma preguiça, e a carne começa a dizer, não, você merece dormir até mais tarde. Eu sei que aqui nessa igreja ninguém tem esse problema, porque aqui todos já passaram dessa fase. É ruim, hein? Irmãos, vamos para a oração. Você que pode orar durante a semana, de 7 às 8. Pastor, eu vou vir. Aí eu ouço tanto, pastor, mas bateu tanta preguiça. A carne vai tentar afastar você de Deus. Paulo está dizendo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Porque havia duas pessoas dentro dele. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas quem é que faz isso? O pecado que habita em mim. Então o pecado habita no seu homem natural. Seu homem natural. O pecado habita no seu homem natural. E esse pecado, ele luta para que esse homem natural domine. No curso do Casados para Sempre, eu vi um preletor uma vez dando ilustração, né, que tem os homens ventiladores. Você sabe o que é um homem ventilador? Não? Sabe não? Aquele ventilador que fica de pé assim. Passa uma mulher, ele... Passa outra mulher, ele... Passa outra mulher, ele... Algum homem aqui que faça isso? Ouça. Pastor, eu não quero. Mas quando eu vejo, já foi. Ontem eu escutei uma piada assim de alguém, contando uma piada, que o irmão estava lutando, né? Não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Aí a preciosidade passou, né? E ele disse, não olhei, não olhei. Aí quando ela já estava a 3 metros, ele, olhei! O que é isso? O cara não quer e faz. Ouça bem, a natureza pecaminosa, o pecado que habita
Então, esse pecado que habita nessa natureza pecaminosa, ele está aí dentro de você. E se você não tiver domínio sobre ele, ele vai dominar você. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim. Mas não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Diga, o mal reside em mim. Aí vem aquele texto que eu já tinha lido. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como é que eu faço, pastor? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e nele você encontra socorro, recurso, poder e autoridade para reverter isso. Graças a Deus por Jesus Cristo. Se você clamar, Ele vai te fortalecer, e este homem interior vai superar este homem carnal, que vive por pecado, que está submetido ao pecado. Amém? Graças a Deus a Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne e lei do pecado. Por que eu estou falando isso? Irmãos, nós sabemos que a Bíblia está nos ensinando aqui, que o homem interior, o homem espiritual, o homem criado em Cristo Jesus, este que deseja obedecer a Deus, este que deseja ser santo, ser puro, de servir, de ser luz, de ser sal, este ser humano, ele quer fazer tudo isso. Mas ouça, para ele dominar o homem natural, que nós fortalecemos todos os dias, nós fortalecemos o homem natural com conhecimento, com leitura, com arroz, com feijão, com lazer, com prazer. É verdade tudo isso? Diga amém. Nós alimentamos este homem natural todos os dias. Este homem espiritual tem que ser alimentado também. E aí é que está o problema. Porque qual é a fraqueza da igreja? Que a igreja, ela normalmente, e quando eu estou falando da igreja, o povo de Deus, diga glória a Deus, o povo de Deus passa a semana toda se alimentando e cuidando do corpo, e fortalecendo o corpo, e dando à sua mente conhecimento de coisas boas ou ruins, informações de todo tipo, de toda gama, e quando muito, uma vez por semana, vem ouvir um alimento que alimenta o seu espírito. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Quem vai vencer? O homem natural ou o homem espiritual? E eu queria justamente colocar isso. Se o nosso homem exterior, o homem natural, for bem alimentado, terá grandes chances de ser uma pessoa ter um corpo perfeito e saudável. Se o homem interior também se alimentar, terá força, saúde espiritual para sobreviver e dominar o homem natural. Sabe como é que a Bíblia discerne quando uma pessoa é carnal ou espiritual? É por aqui. Uma pessoa é dita carnal quando o homem exterior comanda a sua vida. A pessoa vive pelo que vê, pelo que compra, pelo que assimila, ela não tem uma direção do Espírito Santo, ela não leva a presença de Deus nada, ela não tem uma palavra bíblica para orientar aquela atitude, ela faz tudo como o homem do mundo faz. Então, o homem espiritual dela está sendo sufocado, está morrendo, está pedindo socorro lá dentro dela. Então, eu queria perguntar aqui nesta manhã, nessa altura aqui, fazer a seguinte pergunta: quem é que domina a sua vida? Nós temos que parar aqui um pouquinho e perguntar: quem está ganhando dentro de você?
Quem está vencendo dentro de você? Porque, irmãos, estamos aqui diante da palavra de Deus, fazendo uma reflexão. A pregação é para isso mesmo, é para a gente refletir sobre o que Deus está falando e o que nós estamos fazendo. E a minha pergunta, e só você pode responder isso, é o seguinte: quem tem dominado a sua vida? É o homem espiritual ou é o homem natural, o homem carnal? Porque se você não tiver condições de avaliar isso e deixar isso, pastor, não vou entrar nem nessa questão, você vai morrer aos pouquinhos, você vai morrer de inanição. Você sabe que a morte, esse tipo de morte espiritual, não é súbita, ela é aos poucos, ela vai aos pouquinhos. A pessoa vai perdendo paz, vai perdendo alegria, vai perdendo comunhão, vai perdendo desejo de orar, ela vai perdendo tudo aquilo que foi criado nessa nova criatura em Cristo Jesus, vai apagando, vai se abafando dela. Por quê? Porque ela está morrendo de inanição espiritual, ela não se alimenta. Para que uma nova criatura, essa nova criatura nascida em Cristo Jesus, domine a velha criatura que já existia, o homem espiritual tem que ser mais forte que o homem natural. Como? Alimentando-se melhor. Você sabe qual é a crise da igreja hoje? É que a igreja não está aprofundando a sua comunhão com Deus. O evangelho das facilidades que estão sendo pregados não estão levando as pessoas a orar mais, não. Não estão levando as pessoas a buscar mais, a meditar mais na palavra de Deus. Simplesmente vamos fazer uma corrente, como o macumbeiro que faz lá o despacho na esquina, oferece, faz aquele pacto e espera o resultado. É a mesma ideia em algumas igrejas evangélicas. Vamos fazer a corrente de 7 dias, a corrente disso, a corrente daquilo, e depois a pessoa faz, mas ela não lê na palavra de Deus que tem que ser transformada, tem que ser mudada, que tem que ser purificada, que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu não ouço mais falar esse assunto. Sem santificação, sem separação, sem uma vida separada para Deus, você não pode ver Deus. Só ver Deus quem se separa para Deus. Diga glória a Deus. Por isso, é isso que a Bíblia diz, sem separação, santificação, quer dizer, se você não se separa para ver Deus, você não vê Deus. Então, alimentando-se melhor, este homem espiritual vai dominar. Agora a pergunta é, que alimento come o homem criado em Cristo Jesus? É o texto base da nossa pregação esta manhã. Vem comigo aqui no Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Eu vou ficar com a última frase do versículo que diz assim, Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o quê? E habita na terra. Diga glória a Deus. Deus não quer que você vá para o céu agora, Ele quer que você habite a terra. Amém? Quem quer ir para o céu hoje? Ok? Quer ir hoje? Eu quero ir todo dia, mas não peço ao Senhor para não se apressar tanto. Né? Aí ele termina dizendo, o que ele termina dizendo? E alimenta-te, verdade. Ouça, o alimento para suprir este homem espiritual que está dentro de você é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, alimenta-te da verdade. Por isso, semana passada eu invoquei aqui que eu disse que a igreja é a coluna e baluarte de quê? Que não pode faltar na casa de Deus o quê? Por quê? Porque a verdade é o alimento nosso, irmãos. A fé que não é construída em cima da verdade não resiste. Por quê que o cristianismo, ele não aceita determinadas doutrinas? Porque determinadas doutrinas, quando apurada, passada pelo fogo, elas não resistem. Porque não é verdade. Não é verdade. O Evangelho é tão maravilhoso
que ele está aí há cerca de 2000 anos, e há 2000 anos Jesus continua a curar pessoas, diga glória a Deus, libertar, transformar, salvar, proteger, porque se isso tudo fosse mentira, nós não tínhamos chegado até aqui, 2000 anos depois. Passaram impérios, governos, passaram tudo, mas a palavra de Deus, diga a palavra de Deus. O que é a verdade? Você quer saber o que é a verdade? Quem vai dar a resposta é para você. Veja aqui com João capítulo 4, 14, versículo 16. Pastor, o que é verdade? A verdade não é relativa, né? O Pôncio Pilatos, ele estudou tanto que ele chegou a essa conclusão. A verdade é relativa. Eu me ouvi uma pessoa uma vez assim, esse negócio de fé é cultural, isso é uma questão de cultura, a verdade é relativa. João, o Evangelho de João 14, 6, não é isso que Jesus fala para nós. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, 14, 6, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ouça, Jesus é a verdade. Diga, Jesus é a verdade. Então eu tenho que me alimentar de quem? Eu não tenho que me alimentar. Olha, eu leio muitos livros, irmãos, mas eu tomo cuidado para que a única verdade que seja absoluta dentro de mim seja a verdade vinda de Jesus. Diga glória a Deus. Eu me informo de muita coisa, eu encho a minha mente, alimento a minha mente de muitas informações, mas eu separo, isso aqui é relativo, é para os homens, mas o que Jesus está falando é verdade absoluta. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Eu não misturo as estações. Tem muita coisa boa por aí sendo ensinada, as faculdades, as escolas, ensinam muitas coisas boas. Agora, a verdade absoluta só tem um, é Jesus. E é isso que eu tenho que aprender a separar, porque vai chegar um momento que as demais verdades poderão falhar, porque são relativas, mas aquelas verdades que Jesus nos ensina, elas são absolutas, imutáveis, passe o que passar, elas permanecerão. Então ouça bem, Jesus disse assim, eu sou o caminho e a verdade. Pastor, Jesus é a verdade, e daí? Aí você vai descobrir que Jesus não é só a verdade, como ele é a palavra também. Eu quero que você entenda que Jesus não é só aquele homem que veio à terra e falou com a gente. Ele é aquele homem que veio à terra, que esteve aqui, mas ele continua entre nós através da palavra, porque ele e a palavra dele são as mesmas pessoas. Já viu esse negócio? Olha, eu não dei minha palavra, porque a palavra é a pessoa. Já ouviu esse termo, palavra de rei? Por quê? A palavra era o próprio rei. Então, vem aqui, pastor, Jesus é a palavra? É. Vem comigo em João, né? Evangelho de João, capítulo 1. Para você saber isso, João capítulo 1. João 1. No princípio era quem? Alguém tem uma versão que diga era a palavra? Tem algumas versões que já trazem. No princípio era o verbo, a palavra, porque verbo e palavra é a mesma coisa, irmãos. Ok? Aqui na Bíblia. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. No princípio era a palavra e a palavra estava... E a palavra era... Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que se foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Amém? Vou pular para o versículo 14 para a gente ganhar tempo. Sabe o que aconteceu com essa palavra? E o verbo se fez o quê? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como
do unigênito do Pai. Então, Jesus e a palavra é a mesma coisa. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Diga glória a Deus. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo Jesus. Quando eu estou aprendendo da Bíblia, eu estou aprendendo de Jesus, irmãos. Eu estou falando isso porque, ouça bem, imagine o crente que quer ser um crente fortalecido, vencendo o pecado, vivendo uma vida em vitória, conforme a Bíblia diz, porque aqueles que estão em Cristo, essa nova criatura, tem entre milhares de promessas, tem uma promessa que diz assim: através de Cristo somos mais que... Então, como é que essa pessoa vai viver em vitória se o homem natural sobrepõe o homem espiritual? Não vai. Por isso a frustração dentro da igreja, entre aquilo que a Bíblia diz que eu deveria ser e aquilo que eu realmente sou. Essa distância que existe entre aquilo que eu realmente deveria ser, o que eu sou, em parte está ligado a isso aqui. Eu tenho alimentado mais o homem natural do que o homem espiritual. Portanto, a minha vida, ao invés de ser dominada pelo homem espiritual, em muitas ocasiões que ela deveria ser dominada plenamente pelo homem espiritual, é dominada pelo homem natural. Por quê? Por causa disso. Eu não leio a Bíblia, eu não como. Qual é a forma de eu alimentar esse homem espiritual? Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou botando para dentro, irmãos, um alimento mais saudável que o nosso homem interior precisa, a palavra de Deus. Isso é tão sério que na Bíblia, que eu estava lendo no livro de Jeremias, vem aqui comigo em Jeremias, e por isso hoje eu cheguei até atrasado, que eu fiquei lendo direto esse negócio lá, disse, caramba, que coisa linda. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui, eu anotei em algum lugar. Tenho certeza disso. Jeremias, capítulo 4, se eu não estou enganado, capítulo 2 ou 4. Estou procurando aqui a minha cola. Papel para o meu gosto, Jesus, tem misericórdia. Eu odeio isto. Burocracia. Vamos lá? Jeremias, 15:16. Jeremias 15:16. Vamos lá. Alguém pode ler? Ou queira ler? Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Olha, achando a tua palavra, logo a comi. O profeta está falando isso, porque esta palavra trouxe alegria e gozo ao meu coração. Vamos ver um outro profeta que também comia a palavra. Ezequiel 3. Versículo 1. Ezequiel 3:1. Deus falando para ele. Capítulo 3, versículo 1. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo. Amém? Que a Bíblia era em rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Por favor, ninguém vai querer engolir a Bíblia agora. Vocês estão rindo? Eu uma vez pregando sobre isso na Ilha do Governador, o cara pegou a Bíblia da minha esposa, arrancou a página e engoliu. Em pleno culto. E ela tomou a Bíblia dele e disse, me dá minha Bíblia aqui, ele queria comer tudo. Eu disse, será que eu não expliquei? O óbvio tem que ser dito, isso aqui é uma linguagem figurada, irmãos. Não quero ver ninguém mastigando Bíblia daqui não. Este comer significa ler, diga glória a Deus, ler. Aí tem gente que vem, passa a semana inteira, não lê nada da Bíblia. Como é que vai ser espiritual uma pessoa dessa? Como é que o homem espiritual vai dominar? Não vai.
Então ele diz assim, então abri a boca, ele me deu, comi o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como... Você começa a ler a Bíblia, você começa a sentir alegria. Vai por mim. A palavra de Deus tem que ser lida. Agora nós vamos fazer pesquisa Ibope, Nova Vida Ágape, boca de urna. Se você levantar a mão mentindo aqui, você vai ficar durinho. Vai sair daqui com câncer, tuberculoso. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não minta. Ok? Quantos aqui leram esta semana, não é versículo não, um capítulo da Bíblia? Ok. Aí Marcão, foi salvo, hein, pela oração, hein? Baixa. Quantos aqui não leram nenhum capítulo da Bíblia durante a semana? Lembra que eu falei anteriormente da praga aqui? Olha para mim. Como é que você quer ser espiritual, meu irmão? Desse jeito. Como é que esse homem natural vai ser domado pelo homem espiritual? Não vai. Não vai. E aí eu estou falando aqui num nível e você está aí voando, porque você nem lê a Bíblia, você lê. E aí o que eu vou falar para você vai ser latim, vai ser grego. Porque nada disso vai encontrar acomodação. Então hoje eu vim aqui para lascar o cano mesmo. Segunda pesquisa, Ibope, boca de urna. Quantos aqui, lembra da primeira praga? Está valendo. Quantos aqui não oraram, pelo menos 15 minutos diário durante a semana? Levante a mão. Olha que eu estou falando sério, negócio da praga, irmãos. Se você não levantar a mão, quantos não oraram, nem 15 minutos? Ah, eu orei 10, não é 15, é de 15 em diante. Vou repetir. Esta semana, todos os dias. Ah, eu orei um dia, vai valer para os outros. Não, estou falando todo dia. Eu orei 15 ou mais minutos. Quer que eu fale? O dia tem 24 horas, uma das 24 horas. Fique de pé. Fique de pé. Quem não orou, eu vou repetir. Aqueles que não se levantarem, as pragas que eu falei aqui vai cair sobre a sua vida. Segundo, quem não orou 15 minutos ou mais todos os dias. Não um dia, eu orei sexta-feira, orei meia hora. Divide por 2, dá para sexta, para quinta. Não, estou falando todos os dias. Fica vermelha, cara sem vergonha. Sabe por que você... Não senta não. Senta não, que você vai ouvir hoje. Sabe o que está faltando na sua vida, meu irmão? Para você ser mais espiritual e viver as vitórias de Cristo, é você alimentar o seu homem espiritual, com oração e leitura da palavra. Vim parar na igreja errada. Não, tu veio para a igreja certa porque você tem que ser tratado. Eu estou aqui falando isso, irmão, com esse ênfase, não é para humilhar ninguém não, pelo amor de Deus, não é isso. É para dizer a você que é por isso que a igreja, não acontecem mais milagres na igreja. É por isso que muitas coisas não acontecem, porque o homem natural está dominando os homens espirituais. E a igreja se torna mais carnal do que espiritual. Muito obrigado pela audiência e pela espontaneidade de vocês. Eu quero terminar dizendo o seguinte: você não vai conseguir vencer
esse homem natural. Olha bem, preste atenção. Você não vai conseguir vencer este homem natural. Você não vai conseguir vencer o mundo. Você não vai conseguir vencer o diabo se você não se alimentar. E você não pode só se alimentar aos domingos pela manhã, quando você vem aqui, ou domingo de manhã, ou domingo à noite. Essa alimentação é diária. Porque se eu fizer a pergunta aqui, quantos comeram pelo menos 2 refeições todos os dias durante a semana? Diga glória a Deus. Então, prova o quê? Eu estou alimentando muito mais a minha carne do que o meu espírito. Aí ouça, se eu fosse você, não faltava logo mais não. Porque o que eu vou pregar logo mais está emendado nisso aqui. Quando a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras, e que nós chamamos pela fé a existência as coisas que não existem, está falando deste homem espiritual que está dentro de você, que se não estiver alimentado e fortalecido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, ele não terá coragem e nem autoridade de profetizar ao mundo material e trazer à existência as coisas que não existem. Dá para entender o que eu estou falando? Por isso, eu queria desafiar você a estar aqui logo mais. Já que você não se alimentou durante a semana, você dá uma overdose de alimento. Amém? Porque isso é necessário. Eu não conheço ninguém que tenha alimentado o homem interior, o homem espiritual, e que não tenha vencido. Agora, isso não pode ser uma teoria na nossa vida, irmãos. Você tem que ter um plano de leitura bíblica. Você tem que ter um propósito de estar separando o tempo para Deus. Eu convidei um jovem hoje aqui, disse assim, olha, eu quero você aqui de manhã, vim orando, 7 às... Olha, a carne reclama. Está aqui 7 horas da manhã, a carne reclama. Mas este homem que reclama, a carne que reclama, o pecado que habita em mim que reclama, tem que ser dominado pelo homem que quer Deus. Concordam comigo? Digam amém. Por isso, eu quero orar com você, vamos ficar de pé. E pedir a Deus que essas mudanças se operem na nossa vida. Se operem na nossa vida. Jesus passava horas orando, Filho de Deus. Ele levava os discípulos para orar. Você não pode ter uma vida espiritual crescida se você não der passos de mudanças em alguns aspectos da sua vida. Veja, eu não estou falando de salvação, estou falando de vida eterna. Eu estou falando de vida vitoriosa aqui em Cristo Jesus, amém? Eu estou falando de reinar em vida. Como é que eu vou reinar em vida? Como é que eu vou reinar agora? Tem uma receita, e essa receita começa fortalecendo o homem interior. Meu Deus, nós temos dificuldades, Senhor, como o próprio apóstolo constatou, que ele não entendia essa guerra interior dele, porque, Senhor, o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, o mal que ele não queria, esse fazia, e ele entendeu, Senhor, que só através de Jesus nós conseguiremos vencer. Por isso, Senhor, eu quero pedir agora que o poder do Espírito Santo, através da Tua palavra, venha agora, Senhor, nos quebrantar e colocar no nosso coração propósitos, ó Deus, para mudanças. Porque, Senhor, se nós não quisermos, nem Tu podes nos mudar. Mas se nós quisermos, o Teu poder virá ao nosso auxílio. Se nós quisermos, o Teu poder virá nos ajudar para vencer, Senhor, esta dificuldade da nossa natureza pecaminosa. Pai, quebra essas cadeias, tira toda mentira do diabo. Senhor, que nós possamos crucificar a nossa carne, Senhor. Ela já foi crucificada na cruz, que nós possamos levá-la para a cruz e saber que esta carne não terá mais domínio sobre nós. Porque a Tua palavra diz que o pecado não terá domínio sobre nós, que nós temos autoridade para reagir a isso, para não aceitar isso e viver a plenitude da vida que Tu tens para nós.
para que, Senhor, o reinar em vida não seja apenas uma palavra distante, uma filosofia, mas que no abrir da nossa boca, Senhor, o inferno trema, porque vai saber que há um homem espiritual vivo, forte, com autoridade para quebrar todos os laços do diabo, para profetizar a cura aonde tiver doença, para chamar à existência aqueles milagres que o mundo precisa ver, porque o teu evangelho sem poder, Senhor, é apenas filosofia, Senhor. O teu evangelho sem poder, Senhor, é apenas uma ideia. O que faz o evangelho ser o que ele é o teu poder se manifestando. Quebra essa natureza, nos dá essa autoridade, que nós possamos crucificar a nossa carne, mesmo que nos doa, mesmo que nós sentimos preguiça, que nós possamos ultrapassar esses obstáculos, Pai, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Eu vou saber se você entendeu a pregação, se você estiver aqui logo mais.